Ramiro Santos parava devagar pela Praça da Sé, arrastando os pés sobre as pedras portuguesas, onde havia brincado de criança. Aos 70 anos, seus passos já não tinham a firmeza de antes, mas seu olhar continuava sendo o de um homem acostumado a mandar. Aquele dia era seu aniversário, e pela primeira vez em décadas ninguém o havia ligado. Seu celular permanecia em silêncio dentro do bolso de seu terno de linho. Nem Tiago de Miami, nem Vanessa de Paris, nem Eduardo de Londres. Seus 3 filhos, os herdeiros de seu império da construção civil, estavam ocupados demais gastando seu dinheiro para lembrar do homem que lhes havia dado tudo. Ramiro se sentou num banco em frente à fonte, o mesmo onde sua mãe o levava para dar milho aos pombos. Agora os pombos continuavam ali, mas sua mãe estava há 15 anos sob a terra e ele estava completamente sozinho. "Tio, o senhor está bem?" A voz era pequena, doce, com aquele sotaque particular das crianças que cresceram nas ruas de São Paulo. Ramiro levantou a vista e viu um menino de uns 6 anos, magro como um palito, com o cabelo preto cortado desigual. Seus olhos grandes e escuros o olhavam com uma mistura de curiosidade e compaixão que havia anos não via em ninguém. "Estou bem, pequeno", murmurou tentando sorrir. "Só descansando um pouco." "Tem certeza?" O menino se aproximou mais sem medo. "O senhor parece triste. Minha mãe dizia que quando alguém está triste no aniversário é porque ninguém lembrou de parabenizar." Ramiro ficou gelado. Como podia saber isso esse menino? "Como você sabe que é meu aniversário?" "Por que tem cara de aniversariante triste?" respondeu ele com naturalidade, sentando-se ao seu lado sem pedir licença. "Eu sou o Lucas. Como o senhor se chama?" "Ramiro", respondeu sem conseguir evitar um sorriso verdadeiro. "Pronto, agora já não está tão triste." Lucas balançou as pernas que não alcançavam o chão. "Minha mãe também dizia que aniversário sozinho é a coisa mais feia do mundo." "Onde está sua mãe agora?" Os olhos de Lucas se embaçaram por um momento, mas rapidamente voltaram a brilhar. "Foi pro céu faz 2 anos. Mas antes me ensinou muita coisa importante, tipo que tem que ajudar gente triste, principalmente no aniversário." Ramiro sentiu algo estranho no peito, como se um punho apertasse seu coração. Esse menino, que evidentemente não tinha nada, se preocupava mais com ele que seus próprios filhos. "E onde você mora, Lucas?" "Por aí", apontou vagamente para as ruas que rodeavam a praça, "onde a noite me pega. Mas não se preocupe comigo não, tio. Eu sei me cuidar sozinho." Ramiro observou melhor o menino. Sua roupa estava limpa, mas muito usada, remendada em vários lugares. Seus tênis, embora gastos, estavam bem amarrados. Alguém lhe havia ensinado a se cuidar, mas era evidente que estava sozinho no mundo. "Ó, seu Ramiro", disse Lucas de repente, "o senhor gostaria que eu arranjasse um bolo para o seu aniversário? Eu conheço uma padaria onde às vezes me dão pão do dia anterior." "Não precisa, pequeno. Já estou velho demais para bolos." "Ué!" exclamou Lucas, se pondo de pé. "Ninguém tá velho demais para bolo de aniversário. Isso é o que faz aniversário ser especial. Espera aqui que eu vou arranjar um." Antes que Ramiro pudesse detê-lo, o menino saiu correndo para uma das ruas laterais, se perdendo entre a multidão. Ele ficou sentado, surpreso pela determinação daquela criança. Enquanto esperava, Ramiro pensou em seus filhos. Tiago, seu filho mais velho, era vice-presidente da empresa, mas passava mais tempo em festas exclusivas que em escritórios. Vanessa, a do meio, havia casado com um francês e vivia gastando dinheiro em Paris como se fosse água. Eduardo, o caçula, estudava administração em Londres com seu cartão sem limite. Os 3 haviam recebido tudo sem pedir, sem agradecer, sem valorizar. E agora, um menino da rua que não o conhecia se preocupava mais com seu bem-estar que eles. Meia hora depois, Lucas voltou correndo com as bochechas vermelhas e um saquinho pequeno nas mãos. "Consegui!" gritou de longe, balançando o saco. "Dona Carmen me deu pão doce e ainda me deu um pouco de chocolate para colocar em cima." Sentou-se junto a ele e com muito cuidado tirou um pedaço de pão doce, ao qual havia passado chocolate derretido, formando uma carinha sorridente. "Não é bolo de verdade, mas foi feito com muito carinho", disse, oferecendo a ele. "Faz um pedido e assopra como se tivesse velhinha."
Ramiro pegou o bolo improvisado entre suas mãos trêmulas. Havia anos que não se sentia tão emocionado. Fechou os olhos, fez um pedido em silêncio e assoprou. O que pediu? Perguntou Lucas curioso. Se eu contar não se realiza, respondeu Ramiro, dando uma mordida no pão. Mas obrigado, Lucas. Este foi o melhor presente de aniversário que ganhei em muito tempo. O menino sorriu de orelha a orelha e, nesse momento, Ramiro soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, Ramiro acordou pensando em Lucas. Pela primeira vez em meses, havia dormido bem. Não conseguia tirar da cabeça os olhos brilhantes do menino e seu sorriso sincero. Depois do café da manhã, decidiu voltar à praça esperando encontrá-lo de novo. Lucas estava lá, sentado no mesmo banco, brincando com uma bolinha de meia que parecia ter visto dias melhores. Ao ver Ramiro, seu rosto se iluminou. Seu Ramiro! Gritou correndo em sua direção. Eu sabia que ia voltar. Como se sentiu depois do aniversário? Muito bem, graças a você, respondeu ele sentando ao seu lado. E você onde passou a noite? No parque da igreja tem um banco que fica protegido do vento, disse Lucas naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas não se preocupe não, eu já estou acostumado. Ramiro sentiu uma pontada no peito. Essa criança não deveria estar acostumada a dormir em bancos de parque. Lucas, você não tem família? Algum tio, avó, alguém que possa cuidar de você? Não, senhor. Só éramos eu e minha mãe. Quando ela ficou doente, me disse para ser forte e sempre ajudar as pessoas boas. Lucas tirou uma correntinha de dentro da camisa com uma medalha pequena. Isso era do meu pai. Minha mãe contou que ele era muito bom, mas teve que ir para o céu antes de eu nascer. Ramiro observou a medalha. Era simples, de prata, com o nome Ângelo gravado em letras miúdas. Seu pai se chamava Ângelo. Ângelo Moraes. Minha mãe falava que ele trabalhava numa fábrica grande, que era muito responsável e que ia me amar muito. O coração de Ramiro acelerou. Ângelo Moraes. Esse nome soava familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Lucas, você está com fome? Perguntou mudando de assunto enquanto processava a informação. Um pouquinho, admitiu o menino. Mas não se preocupe não. Mais tarde eu vou na Dona Carmen e ela me dá alguma coisa. Que tal se formos almoçar juntos? Conheço um lugar que faz umas coxinhas deliciosas. Os olhos de Lucas se arregalaram de emoção. Sério? Não vou dar vergonha? Minha roupa não está muito bonita. Imagina, disse Ramiro se levantando. Você é meu convidado especial. Caminharam até um pequeno restaurante familiar que Ramiro conhecia desde jovem. A dona, Dona Rosa, o recebeu com curiosidade, mas sem fazer perguntas. Lucas comeu com apetite, mas com bons modos, mostrando que sua mãe lhe havia ensinado bem. Seu Ramiro, disse Lucas enquanto comia, o senhor tem filhos? Tenho 3, mas estão muito longe. Sente saudade? Ramiro demorou para responder. Sentia saudade? Na verdade, havia muito tempo que não pensava neles com carinho, só com decepção. Às vezes, mentiu. E o senhor sente saudade da sua mãe todos os dias? Mas ela me disse que enquanto eu lembrar dela com amor, ela sempre vai estar comigo. Lucas tocou sua medalha. Igual meu pai, que eu nunca conheci, mas levo ele aqui. Depois de comer, Ramiro levou Lucas a uma praça perto. Enquanto o menino brincava com outras crianças, ele ligou para sua advogada, Letícia Vega. Letícia, preciso que você investigue uma coisa para mim, discretamente. Pode falar, Ramiro. Procure informação sobre um funcionário que trabalhou em alguma das minhas fábricas. Chamava Ângelo Moraes. Acho que foi uns 7, 8 anos atrás. Aconteceu alguma coisa específica? Isso é o que eu quero saber. E Letícia, também preciso que descubra que trâmites tem que fazer para adotar uma criança. Houve silêncio do outro lado da linha. Adotar? Ramiro, você tá bem? Nunca estive melhor. Só descobre, por favor. Quando desligou, Lucas voltou correndo até ele. Seu Ramiro, posso pedir um favor muito grande? Claro, pequeno. A gente podia vir aqui amanhã de novo? É que faz tempo que não tenho com quem conversar sobre coisas boas. Ramiro sentiu que algo se quebrava e se consertava ao mesmo tempo dentro do seu coração.
Não só amanhã, Lucas. Todos os dias que você quiser. Sério? Os olhos do menino brilharam. Que legal! É como se fosse meu vovô. Naquela noite, enquanto Ramiro jantava sozinho em sua mansão de 15 quartos, não conseguia parar de pensar em Lucas dormindo num banco. Pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente rico, não pelo dinheiro no banco, mas por ter encontrado algo que não sabia que havia perdido, a capacidade de amar sem condições. No dia seguinte voltaria à praça, e tinha um plano. Ramiro chegou cedo à praça com um saco de pão de açúcar e chocolate quente numa garrafa térmica. Encontrou Lucas sentado em seu banco habitual, se penteando com um pente quebrado que havia achado. Bom dia, pequeno, o cumprimentou com um sorriso. Seu Ramiro. Lucas correu até ele. Pensei que talvez não ia vir. Te disse que viria todos os dias, e eu cumpro minhas promessas. Entregou o café da manhã. Dormiu bem? Dormi sim, senhor. Sonhei com minha mãe. Ela disse que o senhor é pessoa boa e que posso confiar no senhor. Enquanto Lucas tomava café, Ramiro o observava com atenção. Era um menino inteligente, com uma maturidade que não correspondia à sua idade. Falava bem, sabia se comportar e tinha uma educação básica que alguém lhe havia dado com amor. Lucas, me conta mais da sua mãe. Como ela se chamava? Maria Helena Moraes. Ela era muito bonita e trabalhava limpando casa. Lucas tirou a medalha do pai. Ela me contou que se conheceram na fábrica onde meu pai trabalhava. Ele era encarregado e ela trabalhava no refeitório. Sua mãe trabalhou na fábrica também? Só um tempo. Depois meu pai teve problema no trabalho e ficou muito triste. Minha mãe dizia que mandaram ele embora sem razão, que tinha gente ruim que inventou coisa feia sobre ele. Ramiro sentiu um arrepio. A história estava ficando cada vez mais familiar. Você sabe que tipo de problema seu pai teve? Minha mãe não me contava tudo, mas eu escutava quando ela chorava de noite. Falava que uns homens tinham roubado dinheiro e botaram a culpa no meu pai, que ninguém acreditou quando ele falou a verdade. O telefone de Ramiro tocou. Era Letícia. Me dá licença um pouquinho, Lucas. Tenho que atender. Se afastou alguns passos do menino. O que você descobriu, Letícia? Ramiro, a gente precisa conversar pessoalmente. O que eu descobri sobre Ângelo Moraes é complicado. Me fala agora. Ângelo Moraes trabalhou na sua fábrica de Guarulhos de 2015 a 2017. Era encarregado de qualidade, excelente funcionário, sem faltas nem relatórios negativos. Em março de 2017, descobriram uma falta de R$200 mil em material. Ângelo foi acusado e demitido na hora. E o que mais? 6 meses depois, descobriram que o verdadeiro culpado era o Tiago. Seu filho estava vendendo material para as empresas concorrentes. Ângelo era inocente, mas já era tarde demais. Ramiro sentiu que o mundo desabava. O que aconteceu com Ângelo? Morreu num acidente de trânsito 3 meses depois da demissão. Estava trabalhando de motorista de aplicativo tentando sustentar a mulher grávida. O relatório diz que pegou no sono no volante depois de trabalhar 18 horas seguidas. Ramiro fechou os olhos. As peças do quebra-cabeça se encaixavam da maneira mais cruel possível. E a esposa? Maria Helena Moraes trabalhou vários anos limpando casa para sustentar a filha. Morreu de câncer faz 2 anos. Não tinha plano de saúde. Quando Ramiro voltou perto de Lucas, o menino o olhou preocupado. Tá bem, seu Ramiro? Tá meio pálido. Tô bem, pequeno, só tenho que resolver umas coisas do trabalho. Naquele dia levou Lucas para almoçar num restaurante melhor. O menino comeu com apetite, mas Ramiro mal tocou na comida. Não conseguia parar de pensar que o filho do homem que seu próprio filho havia destruído estava ali sem saber, o consolando na solidão. Seu Ramiro, disse Lucas enquanto comiam, posso perguntar uma coisa? O que quiser. O senhor acha que meu pai consegue me ver lá do céu? Tenho certeza que consegue, Lucas. E acha que ele está orgulhoso de mim? Minha mãe sempre dizia que ele ia querer que eu fosse menino bom e estudioso. Ramiro teve que engolir seco antes de responder. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Você é o menino mais corajoso e bondoso que eu conheci. Naquela tarde, Ramiro levou Lucas para comprar roupa nova. O menino protestou no começo dizendo que não precisava, mas ele insistiu.
É meu presente por ser meu amigo, disse. Na loja, Lucas se comportou com uma dignidade de partir o coração. Escolhia as coisas mais simples, agradecia cada peça e se olhava no espelho como se não pudesse acreditar que aquele menino bem vestido fosse ele. Ao cair da tarde, quando chegou a hora de se despedir, Lucas abraçou Ramiro com força. Obrigado por tudo, seu Ramiro. Hoje me senti como um príncipe. Lucas, não quero que você durma na rua de novo. Gostaria de vir para minha casa? Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Sério, não vou atrapalhar? Pelo contrário, acho que você é exatamente o que minha casa precisa. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Lucas dormiu numa cama de verdade, com lençol limpo e travesseiro macio. E Ramiro, em seu quarto no final do corredor, dormiu com o coração cheio de uma mistura de alegria e culpa que não sabia como lidar. A notícia chegou até Tiago Salazar através de uma foto no Instagram. Estava tomando café da manhã em seu apartamento em Miami quando viu a imagem. Seu pai de 70 anos sentado num restaurante elegante com um menino de rua. A legenda dizia: empresário Ramiro Santos, compartilhando com menor em situação vulnerável. Nova faceta filantrópica. Tiago cuspiu o café. Que droga! Gritou ligando imediatamente para Vanessa em Paris. Tiago, são 6 da manhã aqui. Vanessa, você viu as redes sociais? Papai tá fazendo papel de bobo com um menino de rua. O quê? Espera, deixa eu procurar. Houve silêncio. Meu Deus, ele enlouqueceu. Liga pro Eduardo. Temos que voltar pro Brasil agora. 24 horas depois, os 3 irmãos Santos estavam reunidos na sala principal da mansão familiar. Ramiro os esperava sentado em sua poltrona de couro, com Lucas ao seu lado, lendo um livro de histórias. Olha só, disse Tiago com sarcasmo. Finalmente resolveu vir para casa, pai. Esta é minha casa, Tiago. Vocês são os convidados aqui. Vanessa, elegante como sempre com seu terno de grife, olhou Lucas com desdém. E esse menino é quem? Seu novo bichinho? Lucas levantou a vista do livro, mas não disse nada. Ramiro colocou uma mão protetora em seu ombro. Esse menino se chama Lucas e é mais minha família que vocês 3 juntos. Eduardo, o caçula, se aproximou com sua atitude prepotente habitual. Pai, você se dá conta do que está fazendo? As redes sociais estão cheias de comentário, estão dizendo que você está perdendo a cabeça. A única coisa que perdi foi a paciência com vocês, respondeu Ramiro calmamente. Lucas, você pode ir para o seu quarto? Os adultos precisam conversar. Sim, seu Ramiro. Lucas se levantou. Com licença, pessoal. Quando o menino saiu, Tiago explodiu. Seu quarto? Você deu um quarto para um pivete? Cuidado com suas palavras, Tiago. Esse menino vale mais que vocês todos. Pai, isso é ridículo, interveio Vanessa. A gente entende que você se sinta sozinho, mas contratar uma babá ou acompanhante seria mais apropriado. Babá? Lucas não é meu funcionário. Ele é... O quê? Perguntou Eduardo. Seu novo filho? Vai nos trocar por um menino de rua? Ramiro se levantou devagar. Vocês se trocaram sozinhos há muito tempo. Quando foi a última vez que me ligaram sem pedir dinheiro? Quando foi a última vez que se preocuparam comigo como pessoa? Pai, não exagera, disse Tiago. A gente está ocupado com nossa vida. Ocupados gastando meu dinheiro, você quer dizer. Ramiro caminhou até sua escrivaninha e tirou uma pasta grossa. Já que estão aqui, tem umas coisas que precisam saber. Tiago, estes são os relatórios da fábrica de Guarulhos, especificamente o caso de Ângelo Moraes. Tiago empalideceu. Ângelo Moraes, não sei do que você está falando. O encarregado que você incriminou falsamente em 2017, o homem que morreu por sua causa. Pai, isso foi um mal-entendido. Um mal-entendido que custou uma vida, gritou Ramiro. Ângelo Moraes era inocente. Você vendia material para a concorrência e botou a culpa nele. Quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Vanessa e Eduardo olharam Tiago horrorizados. Tiago, isso é verdade? Perguntou Vanessa. Eu era novo, cometi erros. Erros! Ramiro tremia de raiva. Ângelo morreu trabalhando de motorista de aplicativo.
tentando alimentar a família depois que você o destruiu. A mulher dele morreu de câncer sem poder pagar tratamento. E o filho dele é o Lucas. O silêncio encheu a sala como uma lápide. O menino murmurou Eduardo. É filho do homem que Tiago destruiu. E agora está aqui, sendo mais filho meu que qualquer um de vocês. Tiago se aproximou suplicante. Pai, eu não sabia que ele ia morrer. Foi acidente. Foi consequência do seu egoísmo e falta de caráter, igual tudo que fizeram na vida. Ramiro voltou para sua poltrona. Vieram aqui por uma razão. Amanhã vou mudar meu testamento. Lucas vai ser meu herdeiro universal. O quê? Gritaram os três ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso, disse Vanessa. Nós somos seus filhos legítimos. E eu sou dono da minha fortuna, posso fazer o que quiser com ela. Pai, por favor, suplicou Eduardo. A gente pode mudar. Podemos ficar aqui, te ajudar com a empresa. Agora, depois de 70 anos de vida, depois de anos me ignorando? Ramiro se levantou e caminhou até a porta. Vocês têm até amanhã para sair da minha casa. Os cartões de crédito vão ser cancelados à meia-noite. Tá na hora de aprender a viver como gente normal. Antes de sair da sala, se virou para Tiago. E Tiago, é bom que Lucas nunca saiba a verdade sobre o pai dele. Se ele sofrer por sua causa mais uma vez, eu não respondo pelas consequências. Os três irmãos ficaram sozinhos, se olhando com pânico. Seu mundo de luxos e privilégios acabara de desmoronar. E tudo por causa de um menino de 6 anos que não sabia que sua presença havia desatado uma guerra. Às 6 da manhã seguinte, Ramiro já estava em seu escritório com Letícia Vega, revisando os últimos detalhes do Novo Testamento. Suas mãos tremiam levemente enquanto assinava cada página, mas sua determinação era de ferro. Você tem certeza absoluta disso, Ramiro? Perguntou Letícia. Uma vez que isso for registrado, não vai ter volta fácil. Nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida, respondeu assinando a última página. Meus filhos tiveram 70 anos para me mostrar que me amavam. Lucas fez isso em um dia. Enquanto isso, na mansão, os irmãos Santos viviam suas últimas horas de luxo. Tiago andava de um lado para o outro da sala como uma fera na jaula. Vanessa chorava se maquiando no espelho. Eduardo tentava desesperadamente transferir dinheiro das contas que o pai ainda não havia bloqueado. Lucas tomava café na cozinha com Carmen, a cozinheira, alheio à tempestade que se formara ao seu redor. Dona Carmen, por que os filhos do seu Ramiro tão bravos? Perguntou o menino inocentemente. Carmen, que trabalhara 30 anos para a família, suspirou tristemente. Às vezes, meu bem, as pessoas esquecem do que realmente importa. Se preocupam tanto com dinheiro que esquecem do amor. Mas o seu Ramiro não gosta deles? Gosta muito, mas eles não sabem demonstrar para ele. Lucas refletiu um momento mordiscando sua torrada. Eu gosto muito do seu Ramiro. Ele me salvou de dormir na rua e me trata como se fosse seu netinho de verdade. Às 9 da manhã, Ramiro voltou para casa com um sorriso que não tinha há anos. Encontrou Lucas no jardim brincando com as borboletas que rodeavam as flores. Bom dia, pequeno. Como dormiu? Muito bem, sonhei que voava com as borboletas. Lucas correu até ele. Seu Ramiro, seus filhos vão morar aqui com a gente? Não, Lucas. Eles vão embora hoje. Vão procurar o próprio caminho na vida. Tão tristes por isso? Ramiro se ajoelhou para ficar na altura do menino. Às vezes, quando as pessoas viveram muito tempo de um jeito, é difícil mudar, mas mudança pode ser boa. Como quando eu parei de viver na rua para vir com o Senhor. Exatamente como isso. Ao meio-dia, um concomboio de carros blindados chegou à mansão. Ramiro havia chamado sua equipe de segurança para supervisionar a saída dos filhos. Não confiava que fossem embora sem causar problema. Tiago desceu as escadas arrastando 2 malas com o rosto vermelho de raiva. Isso não vai ficar assim, pai. Tenho contatos, advogados. Vou brigar por isso. Pode fazer, respondeu Ramiro calmamente. Mas enquanto isso, tem que ir embora. Vanessa apareceu com 4 malas Louis Vuitton chorando dramaticamente. Pai, por favor, não posso viver sem dinheiro. Não sei fazer nada além de gastar. Então tá na hora de aprender. Eduardo foi o último a descer, carregando só uma mochila. Só isso você leva?
Perguntou Tiago. Todo o resto não é meu, mano. Nunca foi. Os três se dirigiram para a porta principal. No último momento, Vanessa se virou para Lucas, que observava a cena da escada. Sabe de uma coisa, menino? Aproveita enquanto pode. Quando ele morrer, tudo isso vai voltar para a gente. Vanessa! Gritou Ramiro, mas Lucas não se abalou. Desceu calmamente as escadas e se plantou na frente de Vanessa. Moça, eu não quero o dinheiro do seu Ramiro. Eu só quero que ele seja feliz. Se vocês fossem filhos bons, ele não ia estar tão sozinho. Vanessa ficou sem palavras. Um menino de 6 anos acabara de lhe dar a maior lição da vida. Os irmãos saíram da casa que fora seu lar por décadas. As portas se fecharam atrás deles com um som definitivo. Naquela tarde, Ramiro levou Lucas para se matricular na melhor escola particular da cidade. O menino estava nervoso, mas empolgado. Acha que vou conseguir aprender bem, seu Ramiro? Faz tempo que não vou na escola. Tenho certeza que vai ser o melhor aluno que eles já tiveram. Na escola, a diretora os recebeu com curiosidade. Era evidente que havia visto as notícias sobre Ramiro e o menino. Senhor Santos, é uma honra recebê-los. Lucas será muito bem-vindo em nossa instituição. Enquanto preenchiam os papéis, Lucas explorou a sala de aula que seria sua. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver os livros, os mapas, os brinquedos educativos. Tudo isso é para aprender? Perguntou para a professora. Sim, pequeno. Você gosta de estudar? Adoro. Minha mãe me ensinou a ler, mas aqui tem tanto livro que não conheço. Voltando para casa, Lucas ia quieto no carro. Em que você está pensando, pequeno? Que minha mãe ia ficar muito feliz de me ver indo numa escola tão bonita. Lucas tocou sua medalha. E meu pai também. Naquela noite, Ramiro jantou com Lucas no refeitório principal da casa. Pela primeira vez em anos, a mesa enorme não parecia vazia. Seu Ramiro, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que é tão bom comigo? Eu não sou nada seu. Ramiro largou os talheres e olhou o menino com ternura. Lucas, você é tudo meu. É minha alegria, minha esperança, minha família. Não precisa ser do meu sangue para ser meu filho. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas felizes. Então posso te chamar de Pai Ramiro. Nada no mundo me faria mais feliz. Naquela noite, Ramiro dormiu com uma paz que não sentia há décadas. Havia perdido 3 filhos, mas ganhara um filho. E pela primeira vez, sentia que havia feito a escolha certa. 3 semanas depois da matrícula de Lucas na escola, os irmãos Santos se reuniram num café barato do centro de São Paulo. Tiago parecia acabado, com olheiras fundas e um terno amassado que usava há 3 dias seguidos. Vanessa havia vendido suas joias para pagar um apartamento pequeno. Eduardo trabalhava meio período numa loja de eletrônicos. Isso não pode continuar assim, murmurou Tiago, mexendo seu café aguado. Faz semanas que vivemos que nem mendigo, enquanto aquele menino dorme em lençol de seda. E o que você sugere? Perguntou Vanessa com os olhos inchados de chorar. Papai tem razão de estar bravo contigo. O que você fez com o pai do menino foi horrível. Eu era novo. Cometi um erro. Tiago bateu na mesa. Vamos pagar por isso a vida toda. Eduardo, que havia ficado calado, levantou a vista. Tenho uma ideia, mas vocês não vão gostar. Fala, urgiu Tiago. E se o Lucas sumisse temporariamente? Vanessa o olhou horrorizada. Você tá louco? Tá falando de sequestrar uma criança? Não sequestrar. Só realocar temporariamente até o papai entrar na razão. Tiago se inclinou para frente interessado. Como? Conheço alguém no conselho tutelar. Pelo preço certo, pode fabricar um relatório dizendo que Lucas é perigoso, que ameaçou outras crianças na escola. Com isso, podem tirar ele da casa do papai, pela própria segurança dele. Isso é ilegal, sussurrou Vanessa. E o que não é ilegal do que a gente já fez? Replicou Tiago. Eduardo, quanto você precisa? Tenho que subornar a assistente social e pagar uma casa segura onde manter o menino por umas semanas. Vanessa se levantou bruscamente. Não posso fazer parte disso. É uma criança inocente. É uma criança que está tirando nossa herança, gritou Tiago. Papai está se vingando da gente através dele. Porque você matou o pai dele,
lembrou Vanessa friamente. Tiago a agarrou pelo braço. Se você não fizer isso, Vanessa, vamos acabar na rua os três. É isso que você quer? 2 dias depois, Carmen, a cozinheira, recebeu uma ligação enquanto Lucas tomava café da manhã. Senhora Carmen, disse uma voz oficial. Aqui é a Esperança Ruiz, do Conselho Tutelar. Precisamos buscar imediatamente o menor Lucas Moraes. Recebemos denúncias preocupantes sobre o comportamento dele na escola. Que denúncias? Lucas é um menino exemplar. Senhora, tenho uma ordem judicial. Estaremos aí em 1 hora. Carmen desligou o telefone com as mãos tremendo. Lucas a olhou curioso. Aconteceu alguma coisa ruim, dona Carmen? Não, meu bem. Termina seu café da manhã. Carmen ligou imediatamente para Ramiro, mas o telefone dele estava desligado. Ele estava numa reunião importante com investidores japoneses. 1 hora depois, chegou uma Kombi branca com 2 mulheres vestidas formalmente. Uma delas mostrou documentos oficiais. Viemos buscar Lucas Moraes. É para a própria segurança dele. O que o menino fez? Perguntou Carmen se interpondo. Mostrou comportamento agressivo com outros menores. Precisa de avaliação psicológica. Lucas apareceu na escada com seu uniforme escolar. Quem são essas moças, dona Carmen? Lucas, vem cá, pequeno, disse a mulher mais nova com sorriso falso. Só vamos te fazer umas perguntas. Cadê o pai Ramiro? Perguntou Lucas instintivamente desconfiado. Ele já sabe que você vem com a gente. Ele concordou. Era mentira, mas Lucas era só uma criança. Quando a mulher estendeu a mão, ele a pegou timidamente. Posso levar minha mochila? Não vai ser necessário. Você volta logo. Carmen viu como levavam Lucas na Kombi. O menino pressionou o rostinho contra a janela de trás, com os olhos cheios de confusão e medo. 2 horas depois, Ramiro voltou para casa eufórico. A reunião fora um sucesso e havia fechado um contrato milionário. Lucas, tenho boas notícias, gritou ao entrar. Carmen saiu da cozinha chorando. Seu Ramiro, levaram o menino. Quem levou? Conselho Tutelar. Disseram que tinha denúncia da escola, que ele era perigoso. Ramiro sentiu que o mundo desabava. Isso é impossível. Lucas não machucaria nem uma mosca. Imediatamente ligou para Letícia, para a diretora da escola, para o diretor do Conselho Tutelar. Ninguém sabia de denúncia contra Lucas. Seu Ramiro, disse a diretora, Lucas é o menino mais doce e educado que já tivemos. Jamais houve problema com ele. Enquanto isso, Lucas estava numa casa pequena nos arredores da cidade, sentado numa cadeira de plástico com as mãos tremendo. Haviam lhe dado um copo d'água com algo que o deixava muito cansado. Quando o pai Ramiro vai vir? Perguntou com voz fraca. Logo, menino, logo, respondeu a mulher que cuidava dele, evitando olhar em seus olhos. Lucas tocou a medalha do pai que levava no pescoço. Pela primeira vez desde que conhecera Ramiro, se sentia completamente sozinho e assustado. Papai Ângelo, sussurrou, me ajuda e ajuda o pai Ramiro a me encontrar. Tô com medo. Naquela noite, Ramiro não dormiu. Andou pela casa inteira ligando para cada contato que tinha, movendo cada influência, oferecendo qualquer quantia de dinheiro por informação sobre Lucas. Não sabia que seus próprios filhos estavam por trás de tudo, mas ia descobrir muito em breve. Ramiro estava há 48 horas sem dormir. Seu escritório parecia um centro de operações de guerra, com mapas da cidade estendidos sobre a mesa, listas de contatos e 3 telefones tocando constantemente. Letícia entrava e saía com atualizações, enquanto uma equipe de investigadores particulares trabalhava dia e noite. Alguma novidade? Perguntou Ramiro quando Letícia entrou com uma pasta. Tem, e você não vai gostar, respondeu ela com rosto grave. Encontramos a assistente social que assinou a ordem. Se chama Esperança Ruiz, mas aqui está o problema. Ela está há 6 meses de licença médica. Alguém usou a identidade dela. Ramiro se levantou bruscamente. Falsificaram os documentos. Parece que sim, e tem mais. Um dos nossos investigadores conversou com vizinhos da área onde a Kombi foi vista. Uma testemunha disse que viu um homem jovem esperando num carro perto da casa onde acham que tem o Lucas. Descrição: cabelo castanho, altura média, uns 30 anos.
Vestia terno, mas parecia desleixado. Ramiro sentiu um arrepio. A descrição batia perfeitamente com Tiago. Letícia, quero que você rastreie todos os movimentos dos meus filhos desde que saíram de casa. Contas bancárias, cartões de crédito, qualquer transação. Ramiro, você não pode acreditar que eles são capazes de... São sim, rugiu ele. Tiago já destruiu uma vida por dinheiro. Por que não faria de novo? Enquanto isso, na casa segura, Lucas estava cada vez mais fraco. Davam comida para ele, mas também misturavam calmantes suaves na água para mantê-lo quieto. Havia parado de perguntar por Ramiro e agora só conversava com a medalha do pai. Papai, tô com muito sono o tempo todo, sussurrava. E tô com muita saudade do pai Ramiro. Você acha que ele tá me procurando? A mulher que cuidava dele, uma enfermeira aposentada chamada Rosa, se sentia cada vez mais desconfortável com a situação. Haviam dito que era para ensinar uma lição para um velho teimoso, mas ver o menino tão triste e confuso partia seu coração. Naquela noite, Rosa tomou uma decisão. Enquanto Lucas dormia, saiu de casa e caminhou até o orelhão mais próximo. Polícia, quero denunciar um sequestro. 6 horas depois, às 4 da madrugada, Ramiro recebeu uma ligação de Letícia. Encontramos ele. A polícia tem o endereço, mas precisamos de mandado judicial para entrar na casa. Quanto tempo isso vai demorar? Umas horas. Tenho que ligar para a juíza Gabriela Ruiz. Não! Gritou Ramiro. Cada minuto que passa é mais um minuto que Lucas está com medo. Vou para lá. Ramiro, você não pode entrar sem mandado judicial. Vou entrar com câmera de TV. Vou fazer todo o Brasil ver o que estão fazendo com esse menino. 1 hora depois, Ramiro chegou ao endereço com equipe de TV de 3 canais diferentes. 2 viaturas da polícia, Letícia e um juiz que havia concordado em emitir ordem de emergência. A casa era pequena, numa região de classe média baixa. Quando Rosa viu chegar toda aquela gente, abriu a porta imediatamente. Graças a Deus que chegaram. O menino está muito mal. Tem dado remédio para ele. Ramiro correu para o interior da casa, seguido pelas câmeras. Encontrou Lucas num quartinho pequeno, dormindo numa cama de solteiro, pálido e com olheiras fundas. Lucas, meu menino, sou eu, sussurrou pegando-o suavemente nos braços. Os olhos de Lucas se abriram devagar, como se saísse de um sonho profundo. Pai Ramiro, murmurou. É o senhor mesmo? Sou eu, pequeno. Vim te buscar. Você já está seguro. Lucas se abraçou nele com a pouca força que tinha. Tava com medo que tinha esquecido de mim. Jamais, meu amor. Jamais podia esquecer de você. As câmeras capturaram cada segundo do resgate. A imagem de Ramiro carregando Lucas para a ambulância virou viral em minutos. Todo o Brasil se emocionou com a história do empresário que havia movido céus e terras para resgatar o menino que considerava seu filho. No hospital, enquanto os médicos examinavam Lucas, Ramiro conversou com Rosa, que confessou tudo. Me pagaram 50 mil reais para cuidar dele 1 semana. Disseram que era para dar uma lição num velho teimoso. Mas quando vi como o menino estava triste, não aguentei mais. Quem te pagou, Rosa? Um jovem de uns 30 anos. Disse que era parente seu. Cabelo castanho. Parecia muito nervoso. Ramiro fechou os olhos. Tiago. 2 horas depois, quando Lucas já estava estável, Ramiro saiu do hospital para enfrentar a imprensa. Senhor Santos, quem o senhor acha que está por trás do sequestro? Ramiro olhou diretamente para as câmeras. Meus próprios filhos. Tiago, Vanessa e Eduardo Santos sequestraram uma criança inocente por dinheiro. Que todo o Brasil saiba quem eles realmente são. Naquela noite, enquanto Lucas dormia no hospital com Ramiro ao seu lado, os 3 irmãos Santos viram o noticiário em seus respectivos esconderijos. Seus rostos apareciam em todas as telas do país, identificados como os sequestradores de um menino de 6 anos. Tiago jogou o controle remoto na televisão. Ele nos arruinou, nos destruiu completamente. Mas já era tarde demais. Todo o Brasil conhecia a história, e todo o Brasil estava do lado de Ramiro e Lucas. A guerra havia terminado e eles haviam perdido. 6 meses depois do resgate,
a vida de Ramiro e Lucas havia encontrado um ritmo completamente novo. O menino se recuperara totalmente do trauma e agora corria pelos corredores do que já não era apenas uma mansão, mas o lar de 20 crianças. Pai Ramiro, gritava Lucas descendo as escadas de 2 em 2. Miguel já sabe ler a cartilha toda. Vem escutar. Ramiro, que estava revisando as plantas para a nova ala do prédio, sorriu e deixou seus papéis sobre a mesa. Aos 75 anos, havia descoberto que tinha mais energia cuidando de crianças que dirigindo empresas. A Fundação Ângelo nascera oficialmente 3 meses depois do resgate. Ramiro havia transformado sua mansão num lar para crianças de rua, com dormitórios, salas de aula, biblioteca, enfermaria e espaços de recreação. Mas mais que um abrigo, era um verdadeiro lar. Miguel, vem cá! Chamou Ramiro para o menino de 8 anos que chegara 2 meses atrás. Lucas me disse que você já lê muito bem. Miguel, tímido, mas orgulhoso, se aproximou com um livro nas mãos. É, seu Ramiro. A tia professora disse que tenho boa memória. Então me lê um pouquinho. Miguel começou a ler com voz clara e pausada. Ramiro o escutava com a mesma atenção que antes dava aos relatórios financeiros de milhões de reais. Excelente, Miguel. Tô muito orgulhoso de você. Os olhos do menino brilharam de felicidade. Era a primeira vez na vida que alguém estava orgulhoso dele. Lucas se aproximou e pegou na mão de Ramiro. Pai Ramiro, podemos ir ver como estão as obras do refeitório novo? Claro que sim, pequeno. Caminharam juntos para a parte de trás da propriedade, onde se construía um refeitório maior. A Fundação Ângelo havia crescido mais rápido que o esperado. Cada semana chegavam mais crianças, algumas mandadas pelo conselho tutelar, outras que simplesmente apareciam na porta. Seu Ramiro, o cumprimentou o engenheiro da obra. Já viu as plantas do 2º andar? Vai ficar espetacular. Perfeito, engenheiro Gonzales. Para quando calculamos que vai ficar pronto? Em 2 meses no máximo, vai poder abrigar mais 50 crianças. Enquanto revisavam as plantas, Lucas correu para o jardim, onde outras crianças jogavam futebol. Aos 12 anos recém-completados, havia se tornado a irmã maior natural de todos. Cuidava deles, os consolava quando choravam e ensinava as regras básicas de convivência que aprendera com sua mãe. Lucas! Gritou Sofia, uma menina de 5 anos. Carlos pegou minha bola. Carlos, disse Lucas com autoridade, devolve a bola da Sofia. Aqui todo mundo compartilha. Carlos, um menino de 9 anos que chegara muito rebelde, obedeceu imediatamente. Lucas tinha aquela capacidade especial de fazer todo mundo respeitá-lo sem precisar gritar. De tarde, como todos os dias, Ramiro se sentava na biblioteca para ler histórias para os meninos menores. Era seu momento favorito do dia. Que história vocês querem hoje? Perguntou se acomodando na poltrona grande, enquanto as crianças sentavam no chão ao redor. A do patinho feio, gritou Ana, de 4 anos. Não, a dos 3 porquinhos, pediu Roberto. Eu tenho uma ideia, interveio Lucas. Por que não conta a história de como vocês se conheceram, pai Ramiro? Os olhos de todas as crianças brilharam. Era a história favorita deles. Bom, começou Ramiro com aquele sorriso que já era parte dele. Era uma vez um senhor muito rico, mas muito sozinho, que achava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Enquanto contava a história, Ramiro observava os rostinhos atentos das crianças. Cada um tinha sua própria história de dor, mas também de esperança. Como Lucas, haviam encontrado na Fundação Ângelo não só teto e comida, mas uma família. E o que aconteceu com os filhos ruins do Senhor? Perguntou Miguel. Tiveram que aprender a trabalhar e valorizar as coisas, respondeu Ramiro. Às vezes as pessoas precisam perder tudo para perceber o que realmente importa. Depois da história, na hora do jantar, Ramiro se sentou na cabeceira da mesa mais comprida que havia mandado fazer. À sua direita estava Lucas, e ao redor toda a sua nova família. 20 crianças de idades diferentes, 3 professoras, 2 enfermeiras, 4 cuidadoras e o pessoal da cozinha e limpeza. Antes de jantar, disse Ramiro se levantando. Quero fazer um anúncio.
Semana que vem uma equipe de TV fazer um documentário sobre a fundação. Vão contar nossas histórias para mais gente conhecer nosso trabalho. As crianças aplaudiram empolgadas. Vão sair nossas fotos na TV? Perguntou Sofia. Só se vocês quiserem, respondeu Ramiro. Ninguém vai obrigar vocês a nada. Lucas levantou a mão. Pai Ramiro, eu quero sair. Quero que o mundo todo saiba como sou feliz aqui. Naquela noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, Ramiro ficou sozinho em seu escritório. Sobre sua mesa tinha fotos de todas as crianças da fundação. No centro, uma foto de Lucas no dia que se conheceram na praça. Pegou o telefone e discou o número de Letícia. Como está o processo de adoção legal do Lucas? Perfeito, Ramiro. Semana que vem podemos assinar os papéis finais. Oficialmente ele vai ser seu filho. Obrigado, Letícia, por tudo. Ramiro desligou e olhou para o teto. Pela primeira vez na vida, se sentia verdadeiramente rico. Não pelo dinheiro que tinha, mas pelo amor que o rodeava. Obrigado, Ângelo, sussurrou. Seu filho me salvou a vida. E em algum lugar do céu, Ângelo Moraes sorria, sabendo que seu pequeno Lucas havia encontrado exatamente o pai que ele teria escolhido para ele. 2 anos depois, Tiago Santos desceu do ônibus público com sua maleta de vendedor de seguros debaixo do braço. O terno que usava já não era de grife, mas um que comprara no Brás. Seus sapatos, antes italianos, agora eram nacionais, e tinha que trocar a sola a cada 6 meses de tanto andar. Bateu na porta da casa número 47 da Vila Madalena. Uma senhora idosa abriu. Bom dia, senhora. Sou Tiago Santos, da Seguradora Nacional. Posso falar sobre nossos planos de vida? Seguros? Não, moço, obrigada. Mal tenho pro gás de cozinha. Entendo, senhora. Tenha um bom dia. Era a 10ª porta que se fechava naquela manhã. Tiago se sentou na calçada e limpou o suor da testa. Havia 2 anos jurara que se vingaria do pai, mas a vingança havia se transformado em algo muito diferente. Sobrevivência. No início tentara usar o sobrenome para conseguir emprego, mas a história do sequestro de Lucas ficara gravada na memória de todo o Brasil. Ninguém queria contratar o filho deserdado que havia sequestrado uma criança. Seu telefone tocou. Era Vanessa. Tiago, como foram as vendas? Mal. E você? Hoje foi meu primeiro dia como secretária na Fundação Mãos Abertas. É uma ONG que ajuda idosos abandonados. Tiago quase se engasgou. Você está trabalhando com velhinhos? Tô. E sabe o que é mais estranho? Eu gosto. Hoje ajudei seu Joaquim a escrever uma carta para a neta dele. Ele chorou de felicidade quando terminei de escrever. Vanessa, você tá bem? Bateu a cabeça? Tô melhor que nunca, Tiago. Pela primeira vez na vida, alguém precisa de mim de verdade. Não pelo meu dinheiro, não pelos meus contatos. Precisa pelo que posso fazer por eles. Tiago desligou confuso. A irmã parecia feliz. Naquela tarde, quando chegou ao seu apartamentinho de 2 cômodos, encontrou Eduardo sentado na escada com uniforme de lava rápido. O que você está fazendo aqui? Perguntou Tiago. Vim do trabalho. Hoje meu chefe me parabenizou porque deixei 5 carros brilhando. Te parabenizou por lavar carro? É, sorriu Eduardo. E sabe de uma coisa? Foi muito bom. Nunca ninguém havia me parabenizado por algo que eu tinha feito com minhas próprias mãos. Tiago olhou como se o irmão caçula tivesse enlouquecido. Eduardo, antes você tinha todo o dinheiro do mundo, podia comprar qualquer coisa. Mas nunca me senti tão orgulhoso como hoje, quando seu Roberto disse que o carro dele ficou perfeito. Eduardo se levantou. Tiago, sabe de uma coisa? Tenho pensado que papai tinha razão. Nós não valíamos nada. Éramos parasitas. Vivíamos do trabalho dele sem dar nada em troca. Éramos filhos dele, mas não nos comportávamos como filhos. Nos comportávamos como empregados mal pagos que o odiavam. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. As palavras dos irmãos ficavam dando volta na cabeça. Se levantou e ligou a TV. Por acaso ou destino, estava passando reportagem sobre a Fundação Ângelo. Na tela apareceu seu pai, mas não o homem amargo e solitário que ele lembrava. Este Ramiro sorria, tinha os olhos brilhantes, parecia 20 anos mais novo. Estava rodeado de crianças que o abraçavam com amor genuíno.
A Fundação Ângelo mudou minha vida completamente, dizia Ramiro para a câmera. Pensei que dinheiro era o mais importante, mas essas crianças me ensinaram que a única coisa que realmente importa é o amor. Depois apareceu Lucas, agora com 14 anos, bonito e radiante. Meu pai Ramiro é o melhor pai do mundo, dizia com sorriso. Ele me salvou, mas eu acho que eu também salvei ele. Tiago sentiu algo que não sentia há anos, vergonha real. Mas não vergonha de ser pobre, e sim vergonha de ter sido um filho tão ruim. No dia seguinte, pela primeira vez em 2 anos, Tiago vendeu 3 seguros. Não porque tivesse melhorado a técnica, mas porque tinha algo diferente nele. Falava com sinceridade, escutava as pessoas, se preocupava realmente com as necessidades delas. Uma semana depois, os 3 irmãos se reuniram no mesmo café barato onde haviam planejado o sequestro de Lucas. Tenho pensado, disse Vanessa, quero escrever uma carta para o papai. Para quê? Perguntou Tiago. Ele já disse que não quer saber da gente. Para pedir perdão, não para ele devolver o dinheiro, para pedir perdão por ter sido filha tão ruim. Eduardo assentiu. Eu também quero pedir perdão e quero conhecer o Lucas. É filho do papai e nós machucamos ele. Tiago os olhou. Os irmãos haviam mudado. Já não eram os seres egoístas e superficiais de antes. O trabalho, a necessidade, a humildade os haviam transformado em pessoas diferentes. Tá bom, disse finalmente. Vamos escrever a carta, mas não esperem nada em troca. Vanessa tirou uma folha de papel e começou a escrever. Querido papai, sabemos que não merecemos seu perdão, mas precisamos pedir. Fomos os piores filhos que um pai pode ter. Te decepcionamos, te machucamos, e o pior de tudo, machucamos o Lucas, uma criança inocente que não tinha nada a ver com nossos erros. Esses 2 anos nos ensinaram o que você tentou ensinar a vida toda, que o valor das pessoas não está no que têm, mas no que dão. Que trabalho honesto dá dignidade. Que amor não se compra. Não estamos escrevendo para pedir dinheiro. Estamos escrevendo para dizer que finalmente entendemos. Obrigado por nos deixar cair. Obrigado por nos obrigar a crescer. Obrigado por ensinar, mesmo que do jeito mais duro, o que significa ser pessoa de bem. Cuida bem do Lucas. Ele te deu o que nós nunca soubemos dar, amor verdadeiro. Com carinho e arrependimento, Vanessa, Tiago e Eduardo. Ramiro recebeu a carta uma semana depois. A leu 3 vezes com lágrimas nos olhos. Lucas, que agora lia perfeitamente, se aproximou. Por que tá chorando, pai Ramiro? De felicidade, pequeno. Meus filhos finalmente cresceram. Vai perdoar eles? Ramiro abraçou Lucas e olhou pela janela, onde 20 crianças brincavam no jardim da Fundação Ângelo. Já perdoei, Lucas. Desde o dia que você chegou na minha vida, já tinha perdoado. E eles vão vir nos visitar? Talvez algum dia, mas se vierem, vai ser porque querem conhecer você e todos os seus irmãos, não porque querem alguma coisa de mim. Lucas sorriu e voltou a correr para o jardim. Ramiro guardou a carta na gaveta junto à medalha de Ângelo Moraes, que Lucas lhe havia dado no dia da adoção oficial. Havia perdido 3 filhos, mas ganhara 23. E pela primeira vez na vida, se sentia verdadeiramente rico. 3 anos se passaram desde a carta. Numa manhã ensolarada de dezembro, Ramiro estava no jardim da Fundação Ângelo, vendo as crianças brincar quando Carmen veio corrê-lo. Seu Ramiro tem 3 pessoas na porta. Disseram que são seus filhos. Ramiro sentiu o coração acelerar. Havia pensado nesse momento muitas vezes, mas nunca soube como reagiria. Lucas, chamou. O jovem de 17 anos se aproximou. Meus filhos biológicos vieram nos visitar. Você quer conhecê-los? Claro, pai. Sempre quis conhecer meus irmãos mais velhos. Caminharam juntos até a entrada. Ali estavam Tiago, Vanessa e Eduardo, mas não os mesmos que haviam saído da casa 5 anos atrás. Estavam mais magros, com roupas simples, mas tinham algo nos olhos que nunca haviam tido antes. Humildade. Papai, disse Vanessa com voz embargada. Ramiro os olhou por um longo momento. Então, abriu os braços. Bem-vindos ao lar. Os 3 se abraçaram chorando. Lucas se aproximou timidamente. Oi,
disse com sorriso. Sou o Lucas. Tiago se ajoelhou na frente dele. Lucas, eu sou o Tiago. Fiz coisas muito ruins no passado que machucaram você e sua família. Não espero que me perdoe, mas queria que soubesse que me arrependo todos os dias. Lucas olhou para Ramiro, depois para Tiago. Meu pai Ramiro me ensinou que todo mundo pode mudar se quiser de verdade. O senhor quer mesmo mudar? Com toda a minha alma. Lucas estendeu a mão pequena. Então vamos começar de novo. Prazer, eu sou o Lucas. Tiago apertou a mão do garoto chorando. Vanessa se aproximou. Lucas, eu sou a Vanessa. Também cometi erros terríveis, mas quero aprender a ser uma irmã melhor. Eduardo foi o último. E eu sou o Eduardo. Se você deixar, gostaria de conhecer você e todas as outras crianças. Lucas sorriu. Claro, venham conhecer meus irmãos. Naquela tarde, Tiago, Vanessa e Eduardo conheceram todas as crianças da Fundação Ângelo. Viram o trabalho incrível que o pai fazia. Entenderam que Ramiro não havia apenas encontrado uma nova família. Havia criado um legado de amor que mudaria vidas por gerações. À noite, durante o jantar, a mesa grande da fundação nunca havia estado tão cheia. Ramiro, aos 75 anos, estava rodeado por seus 23 filhos. Lucas, as outras 22 crianças da fundação, e agora também Tiago, Vanessa e Eduardo, que haviam voltado não como herdeiros, mas como filhos arrependidos. Antes de jantar, disse Ramiro se levantando, quero agradecer. Há 5 anos eu estava sozinho, amargo, achando que dinheiro era tudo. Um menino de 6 anos me ensinou que família não se faz com sangue, mas com amor. Olhou para Lucas, que agora era um jovem bonito e inteligente. Lucas me salvou, mas ele também salvou meus filhos biológicos, porque através dele, todos nós aprendemos o que realmente importa. E o que importa, pai Ramiro? Perguntou Sofia, agora com 8 anos. Amor, pequena. Só isso. Amor. Tiago se levantou. Pai, se me permitir, quero dizer uma coisa. Ramiro assentiu. Passamos 5 anos aprendendo a ser pessoas de bem. Agora queremos ajudar. Não queremos seu dinheiro. Queremos trabalhar na Fundação Ângelo. Queremos fazer parte dessa família de verdade. Lucas bateu palmas. Que legal. Vamos ter mais gente para ajudar. As crianças todas aplaudiram. Ramiro olhou para os 3 filhos que havia perdido e recuperado. Vocês têm certeza? Não vai ser fácil. É trabalho duro sem muito dinheiro. Pai, disse Vanessa, estes anos me ensinaram que trabalho duro com propósito vale mais que toda a riqueza do mundo. E família verdadeira vale mais que qualquer herança, completou Eduardo. Ramiro assentiu, emocionado. Então sejam bem-vindos à Fundação Ângelo. Naquela noite, Lucas foi ao quarto de Ramiro antes de dormir, como fazia desde pequeno. Pai Ramiro, tô feliz que seus filhos voltaram. Eu também, meu filho. Sabe o que é mais legal? Agora somos uma família gigante. Ramiro abraçou o jovem que mudara sua vida. Sabem de uma coisa, Lucas? Aquele dia na Praça da Sé, quando você me perguntou se eu estava bem, foi o dia mais importante da minha vida. Para mim também, pai. Foi o dia que encontrei minha família. E que família encontrou você também? 10 anos depois, a Fundação Ângelo era conhecida em todo o Brasil. Havia ajudado mais de 500 crianças. Lucas, agora formado em medicina, trabalhava como pediatra da fundação. Tiago administrava as finanças, Vanessa cuidava das atividades educativas e Eduardo coordenava os esportes e recreação. Ramiro, aos 85 anos, continuava sendo o coração da fundação. Ainda lia histórias para as crianças todas as tardes. Vovô Ramiro, disse Pedrinho, um menino de 5 anos que chegara na semana anterior. Conta a história de como você conheceu o Dr. Lucas. Ah, essa é minha história favorita, disse Ramiro, acomodando-se na poltrona. Era uma vez um senhor muito rico, mas muito sozinho. E assim, na voz carinhosa de um homem que aprendera que amor é a única riqueza que realmente importa, a história continuava sendo contada. Porque algumas histórias nunca terminam. Elas apenas crescem e se multiplicam nos corações de quem as vive. No jardim da Fundação Ângelo,
Uma placa de bronze contava a história em poucas palavras. Em memória de Ângelo Moraes, operário honesto cujo filho iluminou o caminho de volta ao amor. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, uma criança de 6 anos pode salvar um homem de 70. O amor constrói pontes onde o orgulho só construiu muros. E embaixo, numa letra menor, dedicado a todas as crianças que precisam de uma família e todas as famílias que precisam aprender a amar. Ramiro Santos morreu aos 90 anos, rodeado por sua verdadeira família. Lucas, agora médico respeitado e diretor da fundação. Tiago, Vanessa e Eduardo, que haviam encontrado propósito em servir aos outros, e dezenas de crianças que chamavam ele de avô. Suas últimas palavras foram para Lucas. Obrigado, meu filho, por me ensinar que riqueza verdadeira se mede em abraços, não em reais. Lucas segurou a mão do homem que fora seu pai, seu herói, seu exemplo. Obrigado, pai, por me mostrar que família é quem nos escolhe para amar. A Fundação Ângelo continuou crescendo. A história de Ramiro e Lucas virou livro, filme, inspirou outras fundações pelo Brasil. Mas para quem viveu aquela história, o mais importante não foram os prêmios ou reconhecimentos. O mais importante foi que um menino de rua e um empresário solitário provaram que amor verdadeiro pode transformar não apenas 2 vidas, mas centenas delas. E que às vezes, quando estamos no nosso momento mais escuro, a salvação pode vir na forma de uma criança perguntando simplesmente: tio, o senhor está bem? Esta história nos lembra que verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas vidas que tocamos. Como vimos na jornada de Ramiro e Lucas, o amor tem o poder de transformar não apenas quem ama, mas também quem é amado. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. Todos nós conhecemos pessoas que, como Ramiro, podem estar ricas em bens materiais, mas pobres em amor. E todos conhecemos crianças que, como Lucas, precisam apenas de alguém que acredite nelas. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, deixe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros.